oportunidade de nós estar diante da sua presença nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus, mais uma vez na Tua presença. Deus, muito obrigado por essa grande oportunidade. Nós estamos aqui na Tua presença para falar contigo, para te agradecer, meu Pai. Deus, estende as Tuas mãos sobre a Tua igreja. Abençoa, meu Pai, o trabalho da igreja, coloca nas Tuas mãos. Ouve as orações da igreja, meu Pai. Ouve os pedidos da igreja. Que Deus encobre com o Teu sangue, meu Pai. Deus dê grande livramento para nós, a vida espiritual, para a vida material, meu Pai. Eu coloco cada vida nas Tuas mãos. Que Deus estende as Tuas mãos sobre cada um dos Teus filhos, meu Pai. Que Deus abençoe o nosso dia a dia, meu Pai. Deus dê grande livramento, meu Pai, para nós. Só Deus, Ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Deus, Ele é médico dos médicos, aleluia. Deus visita os hospitais, meu Pai. Deus visita os lares, meu Pai. Deus, estende as Tuas mãos sobre cada um dos Teus filhos. Que Deus dê grande livramento para nós, meu Pai. Deus abençoa cada momento de nossas vidas, meu Pai. Que Deus estende as Tuas mãos. Que Deus abençoe este culto hoje, nesta noite, meu Pai. Que Deus venha usar, meu Pai, Teu filho que vai pregar a Tua palavra nesta noite. Que Deus dê grande vitória para nós. Abençoa o nosso dia a dia. Porque Deus, Ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Deus abençoa cada um dos Teus filhos que está aqui nesta noite para ouvir a Tua palavra. Que Deus abençoa em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. Podeis assentar. Arthur, Diego, os irmãos estão lá, Neuzeni. Senta mais aqui na frente, aqui na do meio aqui, por favor. Já baixei o climatizador aí, já baixei ele, tá gostoso. É para só a gente não ficar tão longe um do outro. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Mateus 6, versículo de número 49. Mateus 6, versículo de número 49. Nós começamos terça-feira passada, estaremos encerrando hoje, sobre ouvir as palavras de Jesus. E nós fomos bastante enfáticos, irmãos, concernente à importância dela. Porque, irmãos, hoje eu peguei um trechinho de um filme, e até o filme era sobre terrorismo, e a gente, num pedacinho desse filme, coisinha de 5 minutos, eu vi um momento, cuja uma mulher muçulmana, estava sendo interrogada. E na hora que eles interrogaram aquela mulher, eles chamaram outra mulher muçulmana para interrogar ela, uma que falava árabe. E na hora que aquela mulher foi interrogar a outra, elas cumprimentaram ela. Uma chegou, como nós temos o nosso a paz do Senhor, os muçulmanos têm um chamado salam aleikum. A mulher perguntou para ela assim, salam aleikum, e ela tinha que responder salam aleikum salam. E ela perguntou 3 vezes, e por 3 vezes aquela mulher não falou. Na 4ª vez ela olhou e falou assim, você acredita nas mensagens de Alá? A mulher olhou para ela e falou, acredito. Então ela falou assim, então se você acredita, você deveria ter me respondido, que Deus seja comigo. Eu achei muito interessante.
Porque se cumprimenta paz do Senhor quem primeiro é cristão e sabe da importância da paz do Senhor, e responde porque também acredita na mesma conversa, não é? Na mesma fala, não se identifica. Paz do Senhor, paz, a paz do Senhor. A gente identifica. E quando nós identificamos uns aos outros, nós também identificamos o quê? O ensinamento. Aquela mulher, quando estava interrogando aquela outra, ela perguntou para ela: se você acredita nos ensinamentos? O que ela estava dizendo? Ei, deixa eu falar um negócio para você. Eu estou aqui conversando como duas fiéis que acreditam nos ensinamentos, então você tem que me responder. E eu achei muito interessante quando a gente fala sobre ouvir as palavras de Jesus, sobre os ensinamentos que nós temos muitas vezes de Jesus e nós não levamos a sério. O maior problema do cristão, e aí eu vou falar entre o católico, o metodista, o cristão protestante, o judaico-messiânico, o nosso maior problema, irmãos, está que muitas das vezes nós ouvimos, mas na hora que ouvimos, julgamos segundo o nosso conhecimento. Nós ouvimos e julgamos segundo o que nós entendemos. Nós ouvimos e julgamos segundo o que achamos que é coerente e correto para a nossa vida. E é aí que muitas vezes eu, você, qualquer um que está, que vai assistir essa mensagem, qualquer um que está ao derredor, vai saber que muitas vezes a nossa vida daria mais certo se nós ouvíssemos e colocássemos ela em prática. Ouvíssemos e realmente depositarmos toda a nossa confiança e fé nela. Ouvimos e realmente darmos lugar para que ela mude a nossa história e a nossa vida. Estava contando aqui algo domingo que uma pessoa que está nos assistindo, o irmão Jeremias, que está lá em Minas Gerais, e ela acompanha pelo YouTube e pelo Instagram. Todas as mensagens são gravadas. E ele ouvindo a nossa mensagem de terça-feira, ele falou uma coisa assim, ele falou até uma brincadeira que a gente fez, né? Do Ney ao mais novo que está aqui, né? E eu disse que aqui na igreja, que se realmente, eu não sei quanto tempo você tem ouvindo a palavra de Deus, não sei. Mas se realmente a gente fosse 100% fiel a ela, com certeza a nossa vida estaria numa situação um pouco melhor. Com certeza a nossa vida espiritual era outra coisa. Você vê uma coisa, tem crente que diz que gosta de ouvir a palavra de Deus, mas só ouve um tipo de palavra, só um tipo de pastor. Gosta da palavra de Deus, mas não conhece a palavra original e nem tem outras versões de Bíblia. Conhece a palavra de Deus, mas acha que um versículo coincide a um texto. Conhece a palavra de Deus, mas hoje, Ney, não decora mais. Você lembra quando nós éramos numa época que se fazia concurso para saber quem decorava mais versículo bíblico? Mas é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. Sim, é a palavra de Deus. Mas ela, enquanto está aqui e não desce para cá, e está aqui e sai daqui, não adiantou nada. Adianta nada, irmão. Você quer ver aonde a palavra de Deus funciona? É a hora que você acorda os teus olhos, ou na hora que você fecha os teus olhos.
Nós começamos dizendo aqui que todos querem viver uma vida que agrade a Deus e que ao mesmo tempo seja bem estruturada, cheia de bênçãos e longe dos problemas e destruição. É ou não é? Quem não quer viver as promessas de Deus na Bíblia? Preguei aqui sobre promessa domingo. Quem não quer viver o Deus de amor? Quem não quer viver o Deus de milagre? Quem não quer viver o Deus da promessa? Quem não quer viver o leão da tribo de Judá? Quem não quer viver o Rei dos Reis? Quem não quer viver o Senhor do Senhor? Todo mundo. Quem não quer viver o texto que diz: estenda a tua tenda e estica as cordas para qualquer lado que eu daria prosperidade a ti? Todo mundo. Quem não quer viver aquele texto que diz, que lá diz o seguinte: comerás o melhor dessa terra? Quem não quer viver o texto que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido? Todo mundo, irmão Holmes. E seria até bobo, né? Nós não querer viver isso. Mas como eu disse aqui domingo, nem isso tem feito muitas das vezes a gente mudar a nossa forma de viver. Nem vivendo um Deus que diz que daria de graça a salvação àqueles que crerem. Mas quando está assim, não, eu creio, aí você vai entender que aqueles que creem vivem de uma maneira diferente. Aqueles que acreditam que Jesus é o único Messias que trouxe a salvação para o mundo, vivem para encontrar neste Messias a santidade e a resposta. Sabe que a palavra que diz que seremos abençoados a partir do momento que nós nos humilharmos, que nós confessarmos os nossos pecados, que nós arrepender. Então, irmãos, eu quero dizer algo para você, que a palavra de Deus, a palavra que Jesus ministrou, principalmente nos evangelhos, é uma palavra que vai muito, 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 muito além de tudo aquilo que você anda querendo só ouvir. Teve profeta que, para colocar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus, ele sabia que ele ia morrer logo depois de dizer ela. Mas ele cria tanto no Deus e na ordenança de Deus, que ele colocou a sua vida em risco através da palavra que ele ia ministrar. Porque ele acreditava no poder da palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós queremos edificar a nossa casa, a nossa vida, em qualquer outras coisas, e muitas das vezes a gente se perde, porque queremos ou não, mas temos que edificar a nossa vida na palavra. Eu disse que, falamos aqui sobre isso, Ele é o Deus de amor, de misericórdia, de graça. Ele espera que nós façamos, que nós sejamos cooperadores da palavra dEle. Dizemos sobre a construção da casa, mas vamos ler o versículo de número de Lucas 6, versículo de número 49, que diz o seguinte: aquele que ouve as minhas palavras e igreja, me ajude a pregar. Aquele que ouve as minhas palavras e Quem consegue aí praticar mais de 75% da palavra de Deus, levanta a mão. Não, irmãos, não me envergonha não, pelo amor de Deus. Pastor Ariuso. Quem consegue mais de 85%, levanta a mão. Quem consegue nem 50%, levanta a mão aí. Quem está aqui, nem a irmã Neirce, mas a irmã Vilma lá olhando uma para a outra, sem saber qual a porcentagem ideal para ela, levanta a mão aí.
Então, maneiríssimo, Evinho, pode ficar tranquilo, tem mais gente que nem as irmãs aí. É preocupante, igreja. É preocupante. Aí você olha para mim e diz assim: pastor, e você? Eu vou dizer algo para você. Se não for comigo acima de 90%, meu casamento nem vai dar certo, irmão. Se não for mais de 90% lá dentro de casa, irmão, não crio nem minhas meninas. Nossa, pastor, não quer dizer que você é santo? Não. Eu estou dizendo que eu estou colocando em prática aquilo que Deus me ensinou, pelo simples motivo de não conseguir resolver por si só a condução da minha vida com os padrões deste mundo. Eu não dou conta de criar as minhas filhas no padrão deste mundo. Eu não dou conta de viver um relacionamento entre eu e a Lívia nos padrões desse mundo. Eu não dou conta de administrar o meu dinheiro nos padrões desse mundo. Eu não dou conta de entrar na frente desta igreja e pegar o microfone, seguir nos padrões da pastorada que vive nesse tempo. Por isso que eu digo para você, que talvez você está olhando para a palavra de Deus de maneira errada. Quando você começa a colocar empecilhos e adquirir porcentagem sobre aquilo que você consegue ou não fazer, você está decretando um fracasso na vida de você. Porque a palavra de Deus, ela é buscada para viver. E o texto é bem claro: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Quando é para dizer a verdade, é para dizer a verdade. Ah, pastor, quando é para mentir, é para dizer a verdade também. Quando é para amar, tem que amar também. Quando é para perdoar, tem que perdoar também. Ah, eu não consigo, então rasga a tua palavra. Ah, eu não consigo perdoar, rasga. Rasga, porque a gente tem que perdoar. A palavra de Deus, pastor Ney, ela só tem valor quando a gente pratica. Há muito tempo eu fui numa igreja em Goiânia, e eu sempre tive vontade de escrever isso nessa parede do fundo aí, igualzinho ela escreveu. Ela escreveu na parede do fundo dela, eu achei uma coisa muito bonita. Ao colocar os pés fora desta casa, você deverá colocar em prática tudo o que se aprendeu com Deus. Tem gente que não presta atenção no culto, então não tem como nem colocar em prática o que aprende. A palavra de Deus, irmãos, não leva ninguém para o céu se ela ficar só dentro de você. A palavra de Deus te leva para o céu quando você as pratica. Ficou dentro de você, irmão? Muda nada. Minhas palavras e não as pratica. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, na hora que vem as suas crises de ansiedade, que você não sabe para onde vai, o que vai fazer, e opina pelo que é errado, sua casa caiu. Quando você chora ao invés de confiar, a casa caiu. Entendeu? Quando você peca enquanto deveria ser santo, a casa caiu. Está entendendo que a Bíblia tem poder quando se vive.
Irmã Celina, quando vive. Quando vive. Como não ser uma pessoa fracassada? Como evitar uma vida arruinada, cheia de fracasso e destruição? Primeiro, ouça o que Jesus tem. Ouça o que Jesus tem a dizer. Mas era ouvir diga por mão do teu lado aí, me ajuda que eu vou te ajudar a praticar. E é fácil, irmão. Sabe por que eu estou dizendo isso? Sábado eu estava pregando em Senador Canedo num encontro com Deus. E eu vou falar que Deus falou muito comigo. E eu perguntei se alguém naquele lugar que estava lá para ter um encontro com Deus já tinha buscado Deus em algum momento da vida. Lá tinha gente de tudo quanto é idade. Se eu falar para você que eu estava ministrando para 57 pessoas e 57 pessoas nunca buscaram Deus. E a Bíblia diz que a gente, quando for falar com Ele, deve entrar onde? No quarto, fechar a porta. Que a oração que devemos fazer é o quê? Qual nós pregamos aqui? Nós falamos aqui, por exemplo, a oração do Pai Nosso, né? Que nós dissemos na igreja. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos. Se você for olhar a oração do Pai Nosso, a gente percebe que a nossa vida vai na contramão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é revelado através da palavra. Venha a nós o vosso reino. E através disso ele complementa, seja feita a sua. Eu ouço a tua palavra, confio nela e concordo com ela, por isso pratico. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, dívidas, pecados, assim como nós perdoamos os nossos. Está perdoando? Ou está tendo dificuldade de perdoar? Está entendendo? Pegou o porquê que a palavra de Deus é séria? Está entendendo o porquê que Deus não trouxe nenhuma palavra de ensinamento? Por isso que Deus não veio aqui para fazer... Deus veio à terra para fazer a lei se cumprir. Ele veio para ser um homem em carne e osso para fazer a lei se cumprir. Por quê? Porque desde quando a lei foi dada para o seu servo, desde aquele momento até infelizmente os dias de hoje, com toda a revelação que tem na palavra, o homem olha para a palavra de Deus e diz: nem tudo me convém. Nem tudo. Não é tudo isso que o pastor está pregando, não é tudo isso negócio. Quando eu falei da minha vida aqui, irmãos, eu não estava me colocando melhor do que você, mas eu estava falando para você que eu
não conseguiria administrar a minha vida se não fosse a palavra de Deus, porque todos os padrões que a gente vê fora a palavra de Deus são padrões de ódio, de segregação, de individualismo, de pecado, de mundanez. Todos os padrões que está fora a palavra é perdição, todos os padrões que está fora a palavra, você está me entendendo? Não é viver, não é ouvir, é praticar o que ouve, porque quando nós ouvimos, nós encontramos orientação, para quê? Para viver todas e quaisquer circunstâncias na nossa vida, é isso, dessa mesma forma a gente vai ouvir a palavra e vai viver, e a partir disso também, a partir da palavra a gente vai encontrar nela promessa, e quando nós encontramos nela promessa, a gente anima o nosso coração. Isso é combustível para nós continuarmos a viver. Não tem um estudo bíblico que eu não conte esse caso, porque eu nunca ouvi uma pessoa que olhou para a igreja, olhou para a palavra e viu o empecilho como um homem que um dia falou para o meu pai: não adianta eu ter 5 mil, 10 mil, 20 mil reais no meu cofre no fim de semana, com a possibilidade de gastar do jeito que eu quero, se eu sou crente. Você está entendendo que aquela palavra que liberta, conhecereis a verdade vos liberta? Aquela pessoa não conheceu a verdade que liberta, ela ainda está presa. No quê? Dentro dele. Ele não praticou nada que ouviu. Na verdade, eu creio que ele não ouviu nada. O texto continua dizendo: ouça o que Deus tem a dizer, e eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as... Ouvir a palavra de Deus é igual à prática. As pratica. É como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce na rocha. Quando veio as inundações, as torrentes deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque ela estava bem. Salmo 1. Antes a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita. E hoje nós vamos falar sobre o tópico 2. Coloque em prática o que você ouviu. E eu quero perguntar para você: o que você já ouviu? Pensa comigo aí. O que você já ouviu? Não precisa ser do pastor André, nem do Antônio Clécio, nem de ninguém não. O que você já ouviu? Parece que na hora de colocar em prática fica quase impossível, né? Parece que na hora que precisa colocar em prática as coisas ficam um pouco mais difíceis. Por que é difícil? Não, porque tem algo dentro de você chamado natureza adâmica, que insiste ir contra. Quer ver o tanto que é sério a natureza adâmica do homem? Um dia um homem rico chegou na presença de Jesus. Quando ele chegou na presença de Jesus, ele disse: eu pratico isso, conheço a lei, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu conheço ela de cabo a rabo, eu pratico tudo que ela manda. Aí Jesus olhou e falou assim: não, então peraí, se você se pratica,
você é desapegado a qualquer coisa desse mundo, vá dar tudo que você tem para os pobres e volta. Aquele homem não cumpriu. Porque a verdade da palavra, irmão Holmes, não vai só na prática, porque nós estamos falando pratique, mas a prática está na hora da decisão de qualquer que seja a circunstância e momento da sua vida. Por isso que o mundo hoje só coloca lá #gratidão quando vê um pôr do sol bonito, quando está lá assando uma carne, quando está na beira de um córrego, quando está no meio da família. Gratidão. E a gratidão que Deus quer na nossa vida não é aquela que a gente faz em momentos que nos faz bem, mas naqueles momentos aonde em tudo você vê o agir de Deus. Aí você vai compreender que quando você perde, você gratifica, porque você encontra ali motivos para adorar a Deus. Quando você ganha, você encontra motivos para adorar a Deus. Quando você perde, você encontra motivos para adorar a Deus. Não é o hino que nós cantamos? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua. É isso que a palavra que Jesus nos ensinou. E aí continua: entender as palavras de Jesus é guardá-las no coração, é um passo importante para conquistarmos uma vida abençoada e bem estruturada. Há um tempo atrás eu presenciei uma situação nesse pátio dessa igreja aqui, que uma mãe desesperada a ver a sua filha adolescente grávida, estou falando de crente, falou para mim com todas as letras: pastor, tem hora que a gente pede até para Deus dar discernimento para nós tirar esse menino. Olhei para ela e disse: irmã, a senhora está falando de aborto? Não, misericórdia. Eu falei: não, misericórdia não. A senhora falou de aborto. Aonde que um crente é a favor de aborto, irmã? Aonde está escrito na palavra? Na hora que bate a dificuldade da sua vida, irmão, você vai para a campanha de 7 dias, 15 dias, 21 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano. Enquanto Deus viraria para você e falar assim: ei, se a dificuldade bate a tua porta, apenas crê em mim, que estou contigo. Descansa. Vai dormir. E quando você levantar para resolver, você que conhece a palavra, sabe qual vai ser a orientação que a palavra vai te dar. Os crentes no Instagram fazendo propaganda do Ramadã. Um monte de gente colocando mensaginha, imagenzinha do Ramadã. E eu falei: desde quando o crente está fazendo jejum islâmico? Mas como não conhece a palavra? Um monte de gente, Ramadã. E eu falando, eu já não gosto de entrar nesse trem. Aí quando eu entro para pecar, para dar vontade de quebrar o celular na parede. E na hora que você vai falar, você sabe o que eu escuto, irmã Celina? Instagram é meu, eu faço o que eu quiser. Uai, pastor, está vigiando a minha vida? Fala, irmão, de boa. Mas na hora que chegar lá no céu e Deus falar: apartai-vos de mim, não vem pôr a culpa no gordinho aqui não. Porque o gordinho tentou.
Por isso que as pessoas que não têm estrutura, que estão dentro da igreja, escuta todo mundo, menos Deus. Escuta todo mundo. Quantas pessoas têm ouvido David Leonardo, que não tem nada de palavra, que não tem nada de Deus, mas ele fala bonito, ele toca na sua falta de estrutura, para lhe trazer uma falsa segurança. Não, amém, glória a Deus, ó. Vai na paz, Jesus. Agora é preciso sair da teoria e começar a praticar tudo aquilo que você ouviu dele. Para isso é preciso para renunciar. Você entendeu? Quando eu falei da natureza adâmica, que é o que confronta a palavra, que é em confronto o negócio. Quando você ouve a Bíblia, irmão, você vira e fala, não é muito bem assim, você tenha certeza que é a sua carne que está falando. Não é Deus não, não é revelação não, não é conhecimento, é falta de conhecimento. É preciso de coragem para renunciar aos desejos da carne e começar a praticar a vontade de Deus. E é exatamente neste momento que começamos a falhar. Como eu disse, não é muito bem assim não. Não porque não é assim. Não porque não sei o que. Irmãos, uma vez, eu não gosto de Morro da Capuava, e essa foi a primeira e última vez que eu fui, foi a última vez que eu fui lá. Na época que eu fui lá, ainda não tinha essa reforma toda e não estava. E nessa época tinha um homem lá, Daniel, que está ali, que gosta do Morro da Capuava, já orou com esse homem. O homem já deu a água da garrafa para ele tomar. Eu sei, você tomou. Tinha um homem lá, irmãos, o Daniel que frequenta lá vai lembrar disso. O homem que pegava a Bíblia e rasgava e colocava dentro da garrafa PET, enchia de água e enterrava no morro, você lembra? Está vendo? Está vendo? Quem saiu daqui para ir tomar um golinho d'água lá? O cara rasgava a Bíblia, colocava dentro da garrafa PET, enchia d'água e enterrava. Orava uns dias, saía e dava para cada irmão. Na última vez que eu estava lá, eu gostava de orar andando, né? E eu estou andando e eu passei, e ele tinha uma tenda, irmãos. Uma tenda, ele ficava lá em cima, ele tinha uma tenda. E eu passo debaixo daquela tenda e o cara grita e fala assim: eu não gosto dessa Bíblia, essa não presta. O que presta é a pentecostal. Aí o outro falou: a pentecostal é herege. Boa mesmo é a de estudo, não sei da onde. Irmãos, de fé os dois começaram a xingar um de palavrão o outro. Aí eu virei e falei assim: eu vou opinar pelo que a Bíblia me ensina. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, o Deus do secreto está lá. Daniel está ali, ele pode contar muita coisa que ele já ouviu lá em cima. Eu, estou falando de mim, eu preferi ouvir. Tem alguma coisa contra? Não tenho. Daniel conhece outros montes aqui na cidade, aqui perto da base aérea tem um, que é uma bênção, entendeu? Mas, aonde falta Bíblia, passa falta de estrutura. Aonde falta Bíblia, falta estrutura. Aonde falta Bíblia, passa estrutura. Aonde falta Bíblia, falta estrutura. Você tem que entender isso. Se faltou Bíblia, faltou estrutura. E aí, sem estrutura, você pratica qualquer coisa. Isso porque, em algumas situações, não queremos dar o braço a torcer. Por exemplo, em Mateus 5,44, as palavras de Jesus dizem: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os...
Mas aí a gente prefere odiar porque eles me odeiam, perseguir quem está me perseguindo, e na hora que eu orar eu falo: Senhor, mata. Amém? Louvado seja Deus. Estou errado? Hein? Estou errado? Os irmãos estão falando que eu não estou errado, então. Nós escutamos isso, aprendemos isso, sabemos disso, mas será que cumprimos isso? A resposta para essa pergunta separa aqueles que constroem a sua casa em alicerces firmes. Aonde tem Bíblia tem estrutura, aonde tem palavra tem estrutura. Irmão, põe isso na sua cabeça. Aonde tem Bíblia tem estrutura, aonde falta palavra não tem estrutura. Tem alicerces firmes. Aqueles que constroem em qualquer terreno só para não ter muito trabalho. Quem não se dispõe a ouvir e praticar as palavras de Jesus sofre muitas ruínas em sua vida. E eu preciso terminar dizendo isso, que a maioria das ruínas que eu e vocês têm na nossa vida e passa na nossa vida são pela falta de alicerce que nós temos na palavra. Muitas coisas que não dão certo na nossa vida, conhecendo a palavra, estão atreladas à falta de intimidade com a palavra. Se nós, independente do tempo que nós temos de crente, tivéssemos ouvido, praticado e levado a sério tudo que ouvimos de Deus, a nossa vida seria outra. A nossa oração seria outra. O nosso louvor, irmão, seria outro. E eu preciso ministrar ao teu coração, dizendo que você não é ouvir o pastor André, não. É ouvir a palavra que eu ministro e que qualquer um canta, prega e ora neste lugar. A partir daí, você compreenderá e entenderá, e muito, que levar a sério a palavra de Deus trará estrutura para a nossa vida em muitas das áreas. Amém? Se coloque de pé.